Com você nessa tarde, já foi de manhã, né? Para honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cuidado, o Senhor é bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 11. Mateus 11, a gente vai ler do 25 ao 30. Mateus 11, 25 ao 30. Aí alguém só me deixa a par do horário daí, por favor. 11, 25 ao 30 diz assim. A minha Bíblia tem um título, mas a gente fez um título para essa mensagem. Na Bíblia diz assim, repouso para os cansados. Mas a gente fez um título hoje para essa mensagem, um convite ao descanso, amém? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do Senhor, você já sente na palavra Jesus o poder. Você já sente na palavra Jesus a graça. E você já sente na palavra Jesus, nesse nome, o descanso, amém? E diz assim, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham, pois, a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, essa palavra diante do Senhor. Antes mesmo, meu Pai, de estar ministrando ao meu coração, meu Deus, essa palavra nasceu no seu coração. Senhor, que a graça do Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento, no conhecimento, Pai, e na compreensão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa tarde. Traz, Senhor, esse descanso, traz, Senhor, essa graça, traz, Senhor, esse refrigério. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, a nossa mente cativa ao trono da Tua graça, para que venha sobre nós essa compreensão nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Quero trazer aqui, em um breve tempo, um breve momento, a respeito do que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Ele tem ministrado muito diante dessa palavra. Começando ali nos versos 25 e 26, que ali está falando o Senhor, Jesus louvando ao Senhor, louvando ao Pai, porque Ele escondeu algumas coisas. Ele fala a respeito de algumas coisas. Ele esconde dos sábios e dos cultos e revela aos pequeninos, segundo ao agrado do Senhor. E aqui mostra claramente o que Deus procura. Além de João 4:23, que diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, aqui também está dizendo algo que Deus procura, está dizendo também a respeito de um povo que Deus procura, são os verdadeiros adoradores, mas também o Senhor procura aqueles que são obedientes, aqueles que têm um coração ensinável. E ali ele está falando exatamente assim, E aqui o que diz é que nesse versículo mostra que o Senhor está procurando aqueles que têm um coração ensinável, que não depende do quanto nós sabemos, ou sobre o quanto nós sabemos, sobre o quanto nós estudamos, mas sim sobre o quanto nós dependemos do Senhor. Tanto que ele fala ali, que bom,
né, o Senhor falando, o Senhor Jesus louvando ao Senhor, louvando a Deus. Que bom que ele tinha escondido aquilo dos sábios e dos cultos, né? Nós ouvimos aqui ontem um pouco a respeito disso. Quem esteve aqui ontem ouviu um pouco a respeito disso, né? Porque a pessoa, quando ela é muito sábia, quando ela é muito culta, né? Quando ela é muito inteligente, vamos falar de inteligência, né? Quando ela é muito inteligente, na maioria das vezes ela não se deixa ser ensinada, né? Ela não tem um coração ensinável. E aqui em Mateus nós ouvimos ele louvando ao Senhor justamente por isso, porque ele escondeu algumas coisas daqueles que são sábios e cultos, mas entregou aos pequeninos. Por quê? Porque tem um coração ensinável. E é sobre esse coração que o Senhor tem procurado, pessoas que têm um coração ensinável, né? Que dependam do Senhor. E então ontem nós ouvimos um pouco, foi ensinado para nós também um pouco claramente aqui sobre o orgulho, né? E uma pessoa que ela é muito inteligente ou uma pessoa que é muito culta, normalmente ela se orgulha daquilo, né? Sou muito inteligente, sou muito culta, ela acaba se orgulhando daquilo. E ontem nós ouvimos um pouco a respeito disso, a respeito do orgulho, né? E o orgulho ele cega, o orgulho ele nos deixa cego, ele não nos deixa enxergar aquilo que ainda tem além. Todo mundo aqui pode aprender um pouco mais, amém? Nós sabemos sobre muitas coisas, nós aprendemos até a nossa idade hoje sobre muitas coisas, mas ainda temos muitas coisas para aprender. Temos muitas coisas para aprender em Deus, temos muitas coisas para aprender. E o orgulho, ele nos cega, ele não nos deixa ir além daquilo que nós estamos. O orgulho, ele estagna. Né, ele estagna a pessoa nos achismos, né, naquilo que ela acha importante. Mas a humildade, ela revela, ela é transparente. E por isso que a Bíblia fala que a respeito dos pequeninos, está falando dos humildes, né, aqueles que têm o coração quebrantado, o coração voltado, ensinável, né, voltado ao Senhor. É um coração transparente, é uma pessoa transparente, é um coração que revela, né, é a humildade. No versículo 27, ali fala sobre que todas as coisas foram entregues a Jesus, né? Que Jesus é o caminho. João 14, 6, a gente ouve falar e está escrito, né? O Senhor falando eu, né? O Senhor Jesus falando eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi falado ontem aqui também. Eu estou reforçando a palavra de ontem aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no versículo 27 está dizendo exatamente assim, que todas as coisas foram entregues por Deus a Jesus. Então, todo o poder foi entregue por Deus a Jesus. Todas essas coisas foram entregues a Ele. Toda a autoridade foi entregue a Jesus. Só Ele, só Jesus, só o Filho revela o Pai a quem Ele quiser. Só através de Jesus nós podemos conhecer o Pai. Só através de Jesus nós só conheceremos a Deus verdadeiramente quando nós nos relacionamos com Jesus, com o Filho. Conhecer Jesus é conhecer o Pai através do relacionamento e não da religião. É sobre a comunhão. Nós vamos conhecer. Ninguém vem, a Bíblia fala, né, em João 14. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Existe um caminho, né? Jesus falando, eu sou o caminho. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então é através de Jesus que nós nos achegamos ao Pai. Então nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus, essa comunhão, esse relacionamento para nós chegarmos ao Pai. E a Bíblia está dizendo aqui exatamente isso. Ninguém conhece ao Pai se não for pelo Filho. Então nós precisamos conhecer o Filho. E aí então nós conheceremos o Pai. Amém? O verso 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E está aqui então
né, a respeito do tema. Aqui, o Senhor nos faz um convite pessoal. Ele chama você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está exausto. Quantos dias, né, a gente acorda muitas vezes, já acorda cansado, na verdade, já acorda, né, sobrecarregado, já acorda exausto. E aqui o Senhor, Ele está vindo para nós com um convite. Ele está falando, ó, vem para mim, que eu te dou descanso. Então esse descanso está onde, gente? Está no Senhor, está em Jesus, está em Deus. Então é sobre Ele. Nós cantamos aqui, por Ele, para Ele, né? Então é sobre Ele, esse descanso está nele, o caminho é Ele, o caminho, foi entregue todas as coisas para Jesus, certo? Deus entregou todas as coisas para Jesus, poder, graça, salvação, está tudo em Jesus, todo o poder. Quando nós queremos algo, nós temos que buscar nele também. Quando nós precisamos de algo, nós temos que buscar nele, porque está tudo nele. E Ele oferece esse descanso. E esse descanso não é somente no físico, né? Mas sim também para a nossa alma. Ele fala ali, darei descanso também para a sua alma. E esse descanso Ele oferece, tanto no físico, porque a Bíblia fala em Isaías, que a gente vai correr e não se cansar. Então ali está falando do físico, amém? Então o Senhor, Ele também traz descanso, porque a gente fala assim, traz descanso para a alma, mas não, gente, para o físico também, porque a Bíblia fala que o Senhor, quando Ele se alegra, Ele nos fortalece. Então aquilo que a gente se move, da forma que a gente se move, leva alegria para o Senhor, e então a nossa vida é fortalecida, o nosso físico é fortalecido, o nosso espírito é fortalecido e a nossa alma é fortalecida. Então tudo vem dele, inclusive o descanso físico para as nossas vidas. Aqui também fala a respeito do descanso da alma. E o descanso da alma, o Senhor me trouxe como a paz. Porque a gente só pode ter descanso da alma tendo paz, não é assim? E quando a gente está em paz, a gente descansa. Por mais que a gente esteja numa circunstância difícil, numa situação difícil, mas não tem aquele dia que você está assim, está tudo caindo em volta, mas você fala assim, eu senti paz no meu coração. Então é sobre esse descanso, mesmo que tudo ao nosso redor esteja caindo, mesmo que tudo ao nosso redor esteja difícil, mas o Senhor traz essa paz. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo o entendimento, inclusive o nosso, porque muitas vezes, não sei se você já se deparou numa situação assim, que está tudo diferente, está tudo ao contrário do que você imaginava, tudo ao contrário do que você sonhou, mas você está em paz. Então é apesar da situação, mas é por Ele, para Ele, todas as coisas, amém? Então é sobre essa paz que excede todo entendimento, então vem dele também essa paz, esse descanso para as nossas almas, esse descanso para a nossa mente, para o nosso espírito, vem dele essa paz que excede todo entendimento. E essa paz também fala a respeito de algo, porque a gente entende muitas vezes assim, eu tenho paz, a paz de Deus, ok? Mas existem dois tipos de paz que nós precisamos compreender. Existe a paz de Deus, a paz que Ele me dá, que é essa paz, e existe a paz com Deus. Tem diferença, pastora? Tem. Tem a paz que Ele dá, que é momentânea, certo? Mas tem a paz com Deus. Eu tenho paz com o Senhor. Eu ando com Ele em paz. É sobre aquela paz que no meio que eu estou passando por um vale de sombra da morte, eu estarei seguro. Amém? Vocês estão me entendendo? É sobre essa paz, independente de onde eu estou, de como eu estou e o que eu estou passando. É sobre uma tranquilidade divina.
É essa tranquilidade que vem quando todo mundo olha para você e você está com um sorriso no rosto, mas todo mundo está vendo talvez a situação que você está passando e ninguém compreende. É uma paz, é uma tranquilidade divina. As pessoas perguntam, meu Deus, como é que você consegue estar tão bem mediante a tudo que você está passando? É essa paz, é uma tranquilidade divina que independe de circunstâncias externas. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele nos conhece. Não precisamos fingir força. Ontem foi falado a respeito disso, né? Sobre você fingir, sobre você colocar uma máscara e mostrar que está tudo bem. Não é sobre isso. Nós não precisamos fingir essa força diante do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia está falando aqui que Ele procura essas pessoas que são ensináveis, essas pessoas que são dependentes. Nós devemos nos apresentar com um coração humilde e disposto diante do Senhor. Humilde e disposto a aprender. Por isso que a Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor, Ele não rejeita. Amém? Então é sobre esse coração, é dessa forma que nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Porque às vezes a gente não sabe nem como se achegar, não é verdade? E a gente se achega ao Senhor com um discurso pronto muitas vezes. Mas o Senhor, Ele fala para a gente se achegar a Ele com um coração quebrantado, humilde, dependente e ensinável diante dEle. Também o Senhor falou algo para mim diante desse versículo, né? Sobre esse descanso. Ali no verso 29 e 30, sobre esse capítulo, quer dizer. No verso 29 e 30 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, para as vossas almas, pois o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui talvez você pode se perguntar como um jugo, né, pode ser leve. Alguém aqui já viu jugo, desenho de jugo, foto de jugo? Então, jugo é um lugar, é um instrumento onde fica 2 bois, que muitas vezes eles colocam à frente do arado, ou à frente de um carro de bois, ou à frente de uma carroça. E aquele instrumento, ele tem 2 bois ou 4 bois, né? É de 2 em 2. E aquele instrumento faz com que eles puxem um arado, puxem a carroça. E esse instrumento, a Bíblia fala a respeito desse jugo. E Deus fala assim para a gente tomar sobre nós o jugo dele. Aí você fala assim, você viu como funciona um jugo? Eu ia preparar uma foto aqui para a gente entender melhor, mas não consegui. Aí você viu como funciona o jugo, você fala assim, mas nossa, então eu vou ter que ficar carregando algo, né? Você pensa assim, vou ter que carregar, então vai ser mais pesado. Mas o Senhor, Ele fala, tome sobre você o meu jugo, que é leve, aprenda de mim. Então o jugo, no momento que ele é colocado sobre os bois ou cavalos ali, para eles arrastarem, um ajuda o outro. Agora imagina, o Senhor começou a me mostrar algo nesse sentido. É sobre nós nos colocarmos na mesma posição que Ele. Como assim, pastor? Entenda só. Lúcifer quis tomar a posição dele. É diferente. Amém? O orgulho de Lúcifer fez com que ele quis o invejar, né, querer tomar a posição de Jesus, mas de Deus. Aqui está falando sobre nós nos colocarmos numa mesma posição em humildade. Amém? Porque a Bíblia fala que aquele que quer ser maior seja o menor. Só que veja só, mesmo nos colocando na mesma posição, Ele está falando, tome sobre você o meu jugo. Ele está falando o quê? Ele está com o jugo. É para a gente se colocar debaixo desse jugo. Vocês estão me entendendo? Agora entenda só. Vem aqui, Manu, um pouquinho. Corre aqui. Ou vem, menininho. Vem aqui. Noah. Rapidinho. Corre, corre. Vem. Eles correm na igreja toda, mas quando a gente pede para correr... Olha só. Deus, nós.
certo? Aí o Senhor fala para nós assim, olha, se coloque, tome sobre você o meu jugo. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Aí ele fala assim, anda comigo, aprenda de mim. Quem está sendo carregado aqui, gente? Obrigado, Noah, Deus abençoe. Ele deu uma gemida na hora que eu apertei ali. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia está dizendo lá no início, aqui da onde nós lemos, você só precisa ter um coração humilde e ensinável. Porque aí, ao momento que nós nos colocarmos sobre o jugo dele, entende? Ele vai carregar. Eu imagino a gente com os pezinhos assim, ó. Com os pezinhos voando. Porque é ele que vai direcionar. E aí ele fala assim, aprenda de mim. Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso. E é sobre esse jugo. Nós entendemos muitas vezes, que como pode um jugo ser leve, porque nós mesmos muitas vezes julgamos as pessoas. Nós julgamos, nós colocamos pesos sobre ombros de outras pessoas e às vezes até sobre os nossos próprios ombros. Né? Nós nos colocamos muitas vezes. E aí então por isso estamos muitas vezes pesados. Mas Jesus nos oferece esse descanso porque o jugo dele é leve, é suave. E ele quer caminhar conosco. Ele está falando, vem. Ele está chamando, é um chamado de Jesus. Ele está nos chamando, vem. A única coisa que nós precisamos realmente é esse coração ensinável. Para entrar sobre o jugo dele e andar com ele e aprender dele. Mas olha só, o jugo, ele é preso no pescoço. Só que a gente não vai poder fugir mais dessa presença, amém? E a gente nem quer, não é verdade? E ele é preso pelo pescoço. E então nós vamos caminhar com o Senhor. E aí nós teremos descanso. Muitas vezes nós estamos pesados, muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Porque nós deixamos, praticamente, sabe como que a gente faz? Porque o Senhor me falando isso e eu vou viajando na cena, né? Como que a gente normalmente faz? Aí a gente está, né, caminhando com o Senhor e a gente está indo às vezes por um lugar que aos nossos olhos talvez não vai ser agradável, não vai ser bom. Aí nós pegamos e fazemos isso aqui, ó. Soltamos o jugo e começamos a caminhar sozinhos. Aí começa a pesar. Aí começa a ficar difícil porque daí a gente carrega sobre os nossos ombros aquilo que a gente não deveria carregar. A gente pega sobre os nossos ombros o peso, né? As mochilas que nós não precisaríamos carregar. As situações que nós não precisaríamos carregar. Porque ele fala exatamente isso. Traz para mim, deixa que eu carrego. Ele está falando, olha, ele vai carregar o jugo e a gente junto ainda. Por isso o descanso. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nós precisamos confiar mais a Ele, as coisas, as situações, as necessidades. Nós precisamos confiar mais a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira. Nós precisamos confiar mais a Ele, amém? Glória a Deus. E é sobre se colocar então nessa posição, não querer a posição, é se colocar nessa posição. Não ser igual ao Senhor, mas essa posição em submissão a Ele. E Ele fala, aprendam de mim. Então esse aprendam de mim é caminhar com Jesus e aprender com Ele essa mansidão, essa humildade. É aprender, quando que você aprende com alguém? Quando você começa um trabalho novo, né? A gente, né, todo mundo aqui um dia começou um trabalho, não foi? Quando você começa um trabalho novo, você fica com aquela pessoa que está te treinando, não é assim? Você passa ali às vezes 10 dias, 15 dias com aquela pessoa te treinando. Então você vai até almoçar com aquela pessoa, não é assim? Porque você está o tempo todo com aquela pessoa, para que ela possa te
treinar, você está caminhando com aquela pessoa. E é exatamente assim que o Senhor quer que nós estejamos, caminhando com Ele, almoçando com Ele, né? Ele quer que nós estejamos o tempo todo com Ele, aprendendo dele. Você só vai aprender, nós só vamos aprender dele caminhando com Ele. Se a gente não caminhar, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai conseguir entender como o Senhor quer trabalhar conosco, como o Senhor quer trabalhar com as nossas vidas. E aqui então o Senhor nos chama, nessa tarde, para nós entregarmos a Ele, entregarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos ao Senhor os nossos fardos, né? Muitos dias, muitas vezes nós estamos sobrecarregados, nós nos sentimos pesados, porque tem coisas que a gente está carregando que não precisa carregar. E aí talvez você pense assim, como não? É a minha família, é a minha casa, mas o Senhor fala para a gente entregar para Ele, entregar as nossas ansiedades, entregar as nossas necessidades, amém? A única coisa, o Senhor tem falado muito aqui. Ontem, a hora que o pastor estava pregando, eu lembrei de Marta e Maria. Qual é a única coisa necessária, gente? Estar aos pés do Senhor. Em dado momento, Maria, tão ocupada, tão preocupada, tão desesperada em relação às coisas, em relação às situações, em relação a resolver situações, o Senhor, e ela chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo? Quantas vezes, muitas vezes, a gente chega para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou precisando? O Senhor não está vendo? E Ele fala com toda essa calma e leveza: Marta, Marta. Quando o Senhor fala 2 vezes, é como a gente fala assim: Manuel Ruppel Gritz. Aí você fala assim, né? Mas Ele tem graça. Ele é a graça. Amém? Ele é a leveza. E Ele fala: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Pois uma só é necessária. E Maria escolheu, né? Então vamos escolher essa uma coisa, essa única coisa que é necessária, que é estar aos pés do Senhor. E estando aos pés do Senhor, entregando ao Senhor os nossos fardos, entregando ao Senhor os nossos problemas, as nossas preocupações, Ele garante para nós, não é uma suposição, gente. A palavra está dizendo, e a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é como uma espada de 2 gumes que entra na nossa alma, entra no nosso espírito, na nossa mente, amém? E é a palavra, essa palavra é viva, é a palavra do Senhor, e essa palavra está dizendo, está nos oferecendo nessa tarde: vem, vem, entrega, vem, entrega e receba. Mas precisa de nós essa humildade de vir para o Senhor, de entregar para o Senhor e viver com o Senhor. Ele não quer que nós andemos sozinhos. Ele não quer que nós carreguemos sozinhos. Ele quer dar descanso para nós. Ele quer que nós recebamos esse descanso. E nessa tarde, essa tarde foi preparada para que nós possamos entregar ao Senhor os nossos fardos, para que nós possamos entregar, quem sabe, a nossa vida. Ah, mas eu já entreguei. Mas a gente entrega, só que às vezes a gente sai daqui e ali na porta a gente pega a mochila de volta e vai para casa, com todos os problemas, com todas as preocupações. Não é que nós não precisamos nos preocupar, nós vamos ser alienados, não é sobre isso, mas é sobre confiar nesse Deus que é poderoso. A Bíblia está dizendo aqui que foi entregue a Ele todo o poder. E quando nós estamos com Ele, nós vivemos com Ele todas as coisas. Nós estamos com Ele, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele resolve, Ele nos ajuda a resolver. Ele nos ajuda a entender as situações, a compreender, a esperar. Ele nos ajuda. Amém? Você pode se colocar de pé. É sobre esse lugar de espera, sobre esse lugar de entendimento, sobre esse lugar de reconhecimento,
O porquê da humildade, para se achegar ao Senhor, para se humilhar. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós, talvez até aqui, estamos carregando peso que nós não precisamos carregar. Nessa tarde Ele nos chama. Vem, vem, vem que eu quero te dar descanso. Quero dar descanso para a sua alma, quero dar descanso para o seu físico, quero dar descanso para a sua casa, quero dar descanso para a sua família. Em nome de Jesus. Amém?